do nosso Deus, na aula de número 194, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de Teologia Básico, em que todos os temas temos ministrados em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está escrita na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. O tema que estamos estudando diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. E dentro dessa abordagem, falando sobre o Espírito Santo, nós continuamos o que estávamos ministrando na aula anterior, evidentemente. Em João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 5, está escrito: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Percebemos aqui que é necessário um novo nascimento. Nós temos, evidentemente, nesse mesmo Evangelho, João, nesse mesmo capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não acreditais no nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essas palavras, cujo orador é o próprio Jesus Cristo, que lemos aqui em João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 15, nos traz uma revelação que é necessário ao homem nascer de novo para que possa entrar no reino de Deus. Na verdade, o ser humano, ele precisa nascer duas vezes, né?
uma vez fisicamente e tendo a consciência de quem é Jesus, a consciência do pecado, se arrepender, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e nesse processo de arrependimento, fé, mais confissão, o que nós conhecemos pela revelação da palavra de Deus como conversão, então, neste fato, o homem nasce pela segunda vez. Então, o que significa isso? Nascer da água, né? Quando alguém entra na água para ser batizado, está confessando diante de Deus e dos homens quão mal foi o seu comportamento e assim a gravidade das suas transgressões, né? Que outra coisa não merece senão a morte e o sepultamento de toda aquela vida pregressa de pecado, de promiscuidade, de imundícia, de transgressão, e com isso ele morre para o pecado e renasce para Deus. Nós temos uma passagem escrita em Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então esse texto nos mostra claramente que o batismo das águas, ou batismo nas águas, representa um sepultamento. Ou seja, quando nós descemos nas águas, e aí sepultamento é corpo inteiro. Não se sepulta uma pessoa pela metade, deixando a cabeça de fora, o braço de fora, uma perna de fora. Por isso nós cremos no batismo por imersão, batismo total. Então, é sepultamento daquele novo homem, daquele velho homem, daquela velha criatura. E ali, ao sair da água, está representando uma ressurreição, um nascer para o Espírito, nascer para o reino de Deus. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 24, nos dá conta que a morte de Cristo representa a morte do pecador, evidentemente, né? Porque está escrito nesse texto: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, amados, o que representa a morte de Jesus na cruz? Representa a morte do pecador. Então, com a morte de Jesus, o Senhor nos possibilitou a todos nós que morrêssemos juntos com Ele, de maneira que a cruz é lugar do vil, é lugar do infame. A cruz é lugar do assassino, do bandido, do mentiroso. A cruz é lugar do corrupto, é lugar do ladrão. Cruz é lugar do canalha, é lugar do idólatra, do religioso. A cruz é lugar do pecador com todas as suas nuances. E nisto Jesus nos concedeu a condição do nosso homem pecador, da nossa carne pecaminosa, está pregada na cruz com Jesus Cristo. Por isso que nós temos que morrer com Cristo na cruz para que possamos viver em espírito com Ele. Então o batismo nas águas é mencionado como um símbolo exterior de fé, da fé interior do novo convertido, né? Ou daquele que se converteu. E entendemos também que nascer do Espírito, o que podemos falar sobre isso? O que significa nascer do Espírito, né? Nascer das águas, nós já acabamos de ver o que é nascer nas águas, né? E ouvir. Agora, nascer do Espírito, nós entendemos o seguinte, que o Espírito Santo, ele vem para conduzir as pessoas ao arrependimento, né? Então, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele leva as pessoas a aceitarem a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, somente o Espírito Santo tem o poder de fazer isso.
Quando alguém diz assim, olha, eu aceitei Jesus como meu único Senhor e como meu único Salvador, isto é obra do Espírito Santo operando